cima é pirâmide e são 5 rodas representando 5 países. 2 países grandes, as 2 rodas grandes, e 2 mais menores, mais pequenos. Aqui, ó, eu trabalhei pesado, nunca dei calo na mão. Desculpa, ele ficava ligado aqui. Como é que nós não temos a sua casa de tatu? O GTO, ele é o caçula dos homens. A minha mãe acabou de criar ele. Minha mãe era filha única de mulher, os outros tudo era homem. Depois que eu fui embora, que eu mudei daqui de Divinópolis, então o tio Geraldo foi trabalhar no Gravatá. Ele era rondante aqui no Gravatá. Então ele sonhava as coisas e fazia. Ele derretia o estanho, aquele estanho, e fazia índio com a flecha. Depois, a outra vez que eu voltei aqui, ele já estava trabalhando em madeira. Aí ele falou assim: Esther, eu agora sou um artista. Eu falei assim: então parabéns, Geraldo. Eu falei assim: agora, Esther, não posso, agora estou trabalhando em madeira. Mas eu queria estar lá no meu pezinho, debaixo do meu pezinho de jabuticaba, lá no quintal, trabalhando com as minhas ferramentas. Nossa Senhora, o tio Geraldo era tudo para mim. Eu não considerava ele igual um tio, eu considerava igual um pai. A gente tinha tanta convivência, igual estou te falando, que quando ele chegava, só dele bater palma, lá fora eu já sabia que era ele. Aí era eu e a Lilica. E dava coincidência, ela gostava demais de bolo. Toda vez que eu chegava aqui, ela tinha assado o bolo. Aí eu chegava e me chamava de meu sobrinho. O tio Geraldo vinha pra cá e eu falava: não, eu não vou entrar não, porque eu tô com pressa, eu vim cá só um pouquinho para te ver e vou voltar. Aí eu falava: não, mas nós coamos café e fez bolo. Aí ele entrava para dentro, sentava, ia tomar café e comer bolo. Que ele, além de meu tio, irmão do meu pai, né, foi ele o meu padrinho de batismo, né? E outra coisa também que eu sempre lembro, está sempre na minha memória, é porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu ia fazer 13 anos de idade. E o meu padrinho substituiu o meu pai, né? E sempre eu ia lá, pedia a bênção, e ele realmente foi meu segundo pai, né? E foi assim. Depois, tio Geraldo na dificuldade, a primeira filha casou, veio os filhos, um atrás do outro, e ele desempregado, foi ser rondante no Hospital São João de Deus, e eu subia para o Hospital São João de Deus, porque eu queria ser, na minha fuga, hoje eu analiso assim, na minha fuga, eu queria ingressar num seminário, eu queria levar a vida religiosa também, né? Então eu fui pedir para ser irmão de São João de Deus. E estava na obra do hospital. E eu lá, às vezes, lá na casa dos irmãos São João de Deus, onde moravam, e tinha um internato para os rapazes que queriam seguir a ordem religiosa. Então, de lá, à noite, eu já vi ele acendendo a fogueirinha dele lá embaixo, porque ele era o rondante da obra do hospital. Para mim, ele é assim, um autodidata genial, né? Isso quer dizer o seguinte: ninguém ensinou ele a fazer o que ele fez em termos de arte, né? Mas ele fez tão bem que o nome dele sobressaiu, assim, vamos dizer, na história dele, da arte brasileira até, né?
a obra dele ficou famosa assim, no Brasil inteiro, até no estrangeiro, né? Eu era rapaz, solteiro ainda, mas eu escrevia nos jornais, tinha umas colunas e tudo, então eu gostava muito de fazer assim, pegar as novidades da cidade. E eu fiquei sabendo, né, que lá eu morava no centro ali, mas que aqui no bairro tinha um sujeito lá que todo mundo achava que ele era doido, que estava fazendo umas coisas esquisitas lá. Com a mão lá e com, assim, só com a faca, com os tocos. E as coisas ficavam tão bonitas que as pessoas passavam e compravam dele, mas comprava assim, trocava por uma rapadura, por 1 quilo de tocinho, uma coisa assim, tão pobre que ele era lá, coitado, né? Eu penso que a importância do GTO, né, vai além da questão da arte, né, assim, da arte tradicional, convencional, a arte dos salões, assim. Quando ele chegou, né, na história da arte, essa coisa dos salões de arte, as exposições, né, e a obra, né, de GTO é tão impactante, poderosa, né, e ele mesmo, né, como ser humano, assim, e ele acabou transcendendo essa questão das artes, simplesmente, assim, né. E a obra dele veio para dar um novo referencial para a questão do homem mesmo, assim, né? Da humanidade. Ele, enquanto artista criador, né? Veio para poder comprovar um punhado de ideias, já, e teorias, assim, sobre essa desvinculação, né? Essa ideia de que a escola, né? A academia, e os estudos formais, né, eram as principais formas, né, de você estar habilitando uma pessoa para quaisquer áreas de atuação, assim, né. E aí, assim, rapidamente o GTO chegando na cena das artes, ele atuou timidamente aqui, né, na cidade, como enquanto cidadão, no período de dificuldades dele, né, como de emprego e tudo mais, mas assim que ele caiu, né, saiu dessa cena, chegou nesse espaço convencional das artes, né, em Belo Horizonte, participou rapidamente ele foi visto como um expoente, assim, do ser humano universal, assim. À noite é que ele sonhava e fazia as coisas, sabe? Ele sonhava, ele falava, eu sonhei isso, isso, isso e isso. E começou a fazer aquele trem de cabeça para baixo, de cabeça para cima, ficou fazendo aquela corrente sem emenda, porque aquela corrente sem emenda foi um sucesso, né? Os outros podiam ter estudo, podiam ter tudo, mas o tio Gerardo foi um exemplo da família, na simplicidade, na humildade e no caráter. Porque eu lembro dele todo dia. Eu lembro do tio Gerardo todo dia. Uma pessoa inesquecível para mim. Para mim e para o Nilo também gostava demais do tio Gerardo. Mas quem ia lá tocar para ele? O artista, eu acho que ele já não é aquele homem íntegro. Ele continua sendo homem, mas é um artista. Veio da inspiração mesmo, que eu acredito, espiritual. Foi uma transmissão espiritual que ele teve, que ele disse que foi um sonho que teve. Mas cada vez que chegava lá, ele falou assim, olha, hoje eu sonhei, tive um outro sonho. Então ele não terminava uma obra primeiro. Ele começava a esculpir aquela obra
ele já tinha um outro sonho, corria lá, já pegava o pedaço de madeira, no outro, ele acabava de sonhar, levantava, pegava outro pedaço de madeira, já desenhava, contornava, né, o que ele teve a transmissão, né, através do sonho, através da... Eu acho que era um sopro mesmo espiritual que ele tinha. Aí vinha, né, repórteres assim de fora, né, das outras cidades, mesmo de Belo Horizonte, do Rio, fazendo, aí fizeram até filmes, né, documentários a respeito dele, então ficou lá, o GTO ficou sendo assim um artista com a validez histórica, né, e artística, né, reconhecida assim por quem entendia até, né, todo mundo, o pessoal assim, que era até crítico de arte, por exemplo, que vinha para ver. Aí ele foi convidado para fazer exposição em Belo Horizonte, ficou famoso de uma hora para outra, GTO. O Aristides Salgado dos Santos, o arquiteto, estava namorando a Maria Cecília, na casa dos pais dela, né? no alpendre, numa varanda, e o José Antônio passou e falou: Aristides, eu quero te levar para ver um artista que está fazendo escultura, e é uma coisa que me impressionou muito. Então, na hora, o Aristides já pegou o carro e vieram para cá. O Aristides ficou deslumbrado com a arte do GTO. A crioula falava com orgulho assim, a arte do GTO. Ela já passou a chamá-lo, não de Geraldo, de GTO. Ela foi a grande incentivadora e sempre estava presente, não era uma figura emblemática também, simples, mas de muita força, não é? E então Aristides já promoveu a primeira exposição do GTO na Galeria Guinhar, que era a única de Belo Horizonte. Ele começou a fazer vendas, ele deixou o trabalho convencional dele e se dedicou à arte. Ele tinha plena convicção de que Deus se manifestou nele, que ele tinha que prosseguir esse dom. O pai era muito devoto sobre o Jesus, minha mãe, inclusive, pensei. Aí o pai de Teodoro falou: nossa, Geraldo, o senhor é uma pessoa abençoada por Deus, Deus deu esse dom para o senhor já desempregado desse jeito. Aí o pai, na época que eu tinha demitido o pai do Hospital São Deus, eles deram 15 dias de aviso prévio para o pai, sabe? O Geraldo Correia. E o pai falou assim: vou fazer um silvercinho aqui para fazer uma criatividadezinha, porque eu já corri serviço aí, devido à minha idade. O pai estava com 55 anos. O Aristides veio cá, gostou do serviço, contou para o Salvo de Oliveira, que era dono da Galeria Guinhar. O Salvo veio, visitou o pai tinha poucas peças. E ele gostou muito da criatividade do pai, o trabalho nato, trabalho sem professor, sem nada. Aí ele falou assim: nossa, já isso é um trabalho de arte. Vamos agendar uma exposição. Vamos agendar uma exposição do senhor, Geraldo, mas você não pode vender nenhum trabalho.
GTO, Geraldo Teles de Oliveira, o precursor da arte popular brasileira entalhada em madeira, com uma intuição muito forte, com a parte mitológica dele muito forte, com a descendência indígena muito rica, entre o negro, entre o português, uma brasilidade pura. Esse é o GTO. O Geraldinho, o avô, o pai, o criador, uma pessoa muito simples, humilde, com uma energia muito grande, um saber muito grande, um amor muito grande pela família, pelos netos, pelos filhos. A arte, a criatividade é uma coisa, o estudo é outra, porque tem pessoa que estuda para a arte, mas não sabe fazer, não tem o dom, nem de ter contato, relacionamento com o povo, com as crianças, e o senhor tem. Isso muita gente falava, e o pai também, às vezes falava, você tem dom para atender os outros, conversar bem. E eu já não tenho esse dom que você tem. Não, pai, mas o senhor tem criatividade, o senhor tem dom para trabalhar. Esse dom que Deus deu para o meu pai, foi uma graça muito grande, um sucesso. Não só para o Niterói, não porque eu nasci no Niterói, mas foi um dos bairros mais populosos, mais primitivos, mais valorizado tanto na cultura como na música, nas apresentações culturais, na indústria, no comércio e inclusive na saúde, que é o Hospital São de Deus, onde nasceu a arte de GTO. Falo com muito orgulho. Eu, como mineiro, como um representante do meu pai, porque o pai, no fim das artes dele, ele sentava perto de mim lá, na cadeira, e falava assim: meu filho, enquanto tiver idade, trabalha. Porque o homem, quando passa dos 70, 75 anos, o homem não tem aquela disposição mais. Então, para mim, me deu mais sonho, mais criatividade, mais talento e mais força para mim trabalhar através da minha idade, que já estou passando, já estou chegando. Quando eu começo a entalhar, dava uma impressão que GTO, a história de GTO terminaria no filho. E quando eu começo a criar minhas obras, foi uma explosão assim, menos de um mês. O Brasil inteiro já começou a ligar para Divinópolis, e aquilo me deu um orgulho muito grande, porque eu sentia um momento que eu estava acendendo a fogueira novamente do nome de GTO, e automaticamente expandi no Mário Teles, porque ali da nossa geração, o próprio nome artístico meu é uma homenagem a essa trindade, o Teles, porque é o Geraldo Teles, o Mário Teles e o Alex Teles. Então eu escolhi assinar Teles justamente para homenagear. E como que eu fiz essa homenagem? Pegando o T em alto relevo de GTO e o restante do Teles em baixo relevo do meu avô. Se você pega o T e inverte ele, é o triângulo artístico. O restante é eles da família Teles. Então, todo lugar que a gente vai, a gente é reconhecido como os Teles. A obra nossa é única. Todas as vezes que as pessoas veem uma obra minha ou do meu pai, a relação com o GTO é instantânea. O próprio GTO não sabia o que ele fazia. Muitas obras ele não sabia o que estava ali. Aí ele falava que isso aqui era para ser estudado mais na frente, porque a única obra que o vô colocou nome foi a Roda da Vida. Meu avô falava que quando ele pegava a madeira, ele falava que ele já via a obra toda dentro ali. Que ele falava assim: não, agora aqui é só eu tirar o excesso dela. Aí você vai ver isso, são frases e momentos de Picasso falava, daqueles Michelangelo falava essas coisas. Ou seja, você vê que ele era algo acima, bem acima do seu tempo.
esse talento veio da geração de GTO. Igual meu pai falou, ó, meu filho, aqui é a geração. Eu que iniciei, você deu continuidade, e o Alex também, quem sabe ele vai ser um artista também, através do apoio que você vai dar para ele. Conforme eu dou apoio para o Alex me apoia, então virou pai e filho e neto. É uma gratidão muito grande, uma valorização muito grande que eu dou para o Alex, dou para o meu filho e estou disposto para receber todos que vêm aqui. Isso é uma obra muito importante que eu fiz a homenagem justamente a isso tudo que a gente vive, a nossa trindade artística. Aqui está o início, o meio e o corpo. Sempre fiz essa comparação a essa trindade, que ele falava que o pai tinha que tomar conta, toma conta do Alex, que o Alex vai seguir, mas não o apresse, deixe ele, porque isso vem de dentro. E foi justamente o que aconteceu comigo na época. Eu largo todo o meu trabalho profissional, abandono tudo, pego o dinheiro todo, pago faculdade e vou trabalhar com o pai. Era como se fosse um chamado. O mesmo processo que girava entre ele e o vô, hoje é eu e ele. Ou seja, o pai é esse corpo, é o que acompanhou o pai, acompanha o filho. Ele é o sustento de toda essa trindade artística. A gente, quando fala de GTO, a gente ainda é muito pequeno para falar sobre a grandeza dele, o que ele representa para o mundo das artes. E a importância dele ter passado, então, isso para a sua geração, que ele falava muito em geração, é uma coisa muito mística, que eu acredito. Porque ele acreditava em mim, eu tinha certeza, desde meus 3, 4 anos, quando eu sentava na mesa com ele, eu acho que ele já imaginava que eu seria aquilo. Então, se eu assistisse ele entrando aqui nesse momento, você pode ter certeza que é como se fosse um presente divino, da gente se encontrar, os três, como o que ele sempre sonhou, a trindade artística. Então seria uma gratidão ao divino muito grande, de poder abraçá-lo, sentir o cheiro dele, sentir o seu sorriso, a bondade que ele tinha com todos. E a minha obra é um presente para ele, do que ele sempre retratou com meu pai, o carinho, a força dele, nunca reclamou da vida, passou fome para quê? Para que eu estivesse aqui. Então eu sou um presente para ele, e o meu presente é a continuação da obra dele, ajudando o filho dele a girar essa roda e essa árvore da vida dele, futuramente ainda surgir vários frutos. Então, GTO, onde ele estiver, eu sei que ele está aqui dentro. E isso eu carrego porque ele está aqui também. Ele está na criação, ele está na calma. A minha calma vem dele. Sempre fui uma pessoa calma. Então isso tudo são retalhos de vida. Hoje eu sou esse giro de GTO, como meu pai foi hoje. Então essa trindade, esse círculo, que espero que continue sendo cada vez mais mostrado, e que a nossa inteligência possa transmitir cada vez mais essas imagens, para que a gente possa continuar com muito orgulho, com muita gratidão e uma satisfação assim muito grande de poder fazer parte desse legado, a geração de GTO. Como ele era meu padrinho de batismo, ele foi levando essa peça como presente de aniversário, para você guardar de lembrança minha. E
realmente isso aqui representa sempre. A presença dele está sempre na minha memória, mas isso aqui é quando eu vejo, lembro e pego, passo a mão de vez em quando, sentindo bem a presença dele mesmo, o calor, a energia que ele deixou aqui, que eu tenho certeza que cada peça que ele trabalhou, ele deixou muita energia. Era a energia do homem transmitindo para uma obra de arte, né? Então isso é gratificante e isso aqui não tem dinheiro nenhum do mundo que paga. Se eu faço um trabalho bem feito, chega o estrangeiro manda eu passar lá da de Paris, Inglaterra, Alemanha, outros, para passar o formão, porque tem que mostrar o sinal da ferramenta primitivo. Não sendo desenho para ele, não serve.